A primeira vez que conheci o marido da minha filha, ele nem sequer apertou minha mão. Ele simplesmente encarou com a cabeça inclinada, lábios fechados, bunda. Se eu fosse um mendigo que tivesse se perdido na sala errada, ainda lembro claramente daquele momento. Era um domingo de manhã, e eu tinha sido convidado, ou melhor, tolerado com relutância, para um brunch em família na casa nova e elegante deles, nos subúrbios. Minha filha, Ana, tinha-se casado recentemente com Thomas, um homem que ela descrevia como refinado, bem conectado, de um círculo mais alto. Eu não a via muito desde o casamento. Ela tinha-se tornado distante, suas ligações mais curtas, seu tom mais rígido. Ainda assim, eu esperava que essa visita pudesse reconstruir algo. Usei meu melhor sobretudo. Um pouco velho, sim, mas limpo e bem passado. Meu sapato tinha marcas, mas eu os limpei naquela manhã. Minhas mãos estavam calejadas de anos de trabalho, mas minhas unhas estavam aparadas. Parecia humilde, mas eu carregava comigo orgulho ao passar pela porta. Thomas olhou para mim por cima de seus óculos de design e levantou uma sobrancelha. Ana, ele disse calmamente, pensei que você tinha dito que sua mãe era elegante. Ouvi claramente. Ana ficou vermelha. Thomas, essa é minha mãe, por favor. Ele me olhou de cima a baixo. Certo. Claro. Prazer em conhecê-lo, também, Thomas. O brunch foi desconfortável. Cada palavra que eu dizia era recebida com um sorriso falso ou um aceno polido. Thomas mal falou comigo. Ele ria com os pais, se gabava das conexões recentes na escola de negócios, e compartilhava planos de entrevista numa firma de logística de elite, com um futuro brilhante. Eu sabia o nome dessa firma porque eu era dona dela, entende? Há 27 anos, comecei do zero. Viúva aos 28, mãe solteira com um bebê num braço e um emprego de segundo turno no outro. Construí minha vida tijolo por tijolo. Limpei escritórios, servi mesas, e eventualmente comprei uma van de entregas pequena a crédito. Essa van virou 2, depois 5, depois uma frota. Nomeei a empresa em homenagem ao meu falecido marido, Robertson Freight and Logistics. Mas nunca contei isso para Ana, não porque não confiasse nela, mas porque queria que ela vivesse livremente, sem o peso do dinheiro ou expectativas. Investi discretamente na educação dela, apoiei-a por trás das cortinas, e deixei que ela acreditasse que eu era apenas uma mulher trabalhadora, modesta, que morava numa casa simples de 2 quartos na periferia da cidade. Agora, eu estava sentada em frente ao marido dela, o mesmo homem que uma vez disse, sem saber que eu tinha ouvido, sua mãe não pertence realmente ao nosso mundo. Existem classes e classes, sujas. Olhei para minhas mãos. As mesmas mãos que construíram o império do qual ele estava desesperado para fazer parte. Calosas, um pouco enrugadas. Mas essas mãos assinaram folhas de pagamento para mais de 400 funcionários. Essas mãos ajudaram a construir uma empresa cujas portas ele iria atravessar muito em breve. Com currículo na mão, ambição ardente. Ele só não sabia ainda. Depois do brunch, enquanto Ana me levava até o carro, ela tentou se desculpar. Mamãe, Thomas é direto às vezes. Ele não quer parecer frio. Sorri suavemente. Entendo, querida. Por favor, não leve para o lado pessoal. Eu não levo, eu disse, e quis dizer, porque já tinha um plano. Naquela segunda-feira, liguei para minha assistente executiva, Rachel. Me envie o currículo do Thomas Martin, eu disse. Ela hesitou. Ele acabou de se candidatar ontem para o cargo de assistente de gerente de operações. Eu sei, respondi. Gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Aviso o RH para seguir em frente. 2 semanas depois, Thomas entrou no nosso headquarters no centro da cidade, vestido para impressionar. Perfume caro, terno cinza elegante, mocassins italianos, toda a aparência de uma estrela em ascensão, como ele achava que era. Ele não me reconheceu. Eu vestia um cardigan cinza simples e óculos. Fiquei quieta na parte de trás da sala de reuniões enquanto meu vice-presidente conduzia a primeira rodada de entrevistas. Observei enquanto Thomas falava sobre sua mente estratégica, liderança natural e vontade de subir na carreira. Ele usava palavras da moda como rastros de pão, sinergia, escalabilidade, impacto de longo prazo. Esperei após a entrevista. Pedi para a Rachel chamá-lo de volta para uma discussão final com a alta gerência. Ele entrou na sala com seu sorriso confiante. Ele desapareceu no momento em que viu eu sentada à cabeceira da mesa. Você, ele exclamou. Sim, eu respondi calmamente, me levantando. Ele ficou congelado, boca levemente aberta, sem saber se aquilo era uma brincadeira. Sou Evelyn Robertson, eu disse. Fundadora e maior acionista desta empresa, seu rosto ficou pálido. Acredito que você disse uma vez que eu não era da sua classe.
Eu não quis dizer isso, também disse que eu parecia suja. Que eu não pertencia. Ele gaguejou. Foi um mal-entendido. Eu estava nervosa. Brincando, eu vejo. Assenti, então indiquei a cadeira. Vamos conversar sobre seu futuro aqui. Ele se sentou lentamente, claramente sem saber o que esperar. Revisei seu arquivo. Você tem potencial, mas não para a gerência. Ainda não. Ele piscou. Vamos colocá-lo na equipe de limpeza, a partir da próxima semana. Turno da noite. O quê? A voz dele tremeu. É onde comecei. Varrendo pisos, esvaziando lixeiras, limpando banheiros. Você vai aprender disciplina, responsabilidade e humildade. Eu tenho um MBA. 3 dos nossos principais funcionários de limpeza também tinham. E, ao contrário deles, você insultou a dona da empresa. Naquela noite, eu não dormi. Não porque estivesse com raiva, mas porque lembrei do jovem que um dia achei que minha filha iria ficar com alguém gentil, respeitoso, humilde. Não com isso, mas isso não era mais sobre punição. Era sobre ensinar uma lição que a vida tinha pulado para ele. Ele se apresentou para trabalhar na segunda-feira seguinte, com o balde na mão. Evitou meus olhos quando nos cruzamos no corredor, mas percebi que ele fazia o trabalho silenciosamente, com cuidado, sem reclamar. Dias viraram semanas, recebi relatórios discretos do supervisor de limpeza. Ele não está relaxando. Está mesmo ouvindo. Então, numa noite, vi-o parar no corredor, olhando para uma foto minha e do meu falecido marido na frente da nossa primeira van de entregas. Ficou lá por 5 minutos, e pela primeira vez, vi vergonha nos olhos dele. Não culpa, compreensão. 3 semanas após começar o turno de limpeza, Thomas começou a mudar. No começo, foi sutil. Parou de usar relógios chamativos e começou a chegar 10 minutos mais cedo. Não olhava mais para baixo quando eu passava por ele no corredor, embora também nunca ousasse olhar nos meus olhos. Olhe direto para mim, ele dizia. Eu acompanhava sua evolução silenciosamente, pelos relatórios de turno. Líderes de equipe e gerentes de piso. Ele não fala muito, disse o Sr. Ruiz, o supervisor noturno. Mas escuta, trabalha duro, e até ajudou um dos trabalhadores mais velhos a carregar suprimentos de limpeza pelas escadas. Assenti sem emoção. Isso não era sobre vingança. Era sobre humildade. Algo que o dinheiro não consegue ensinar. Algo que as paredes polidas do MBA dele nunca obrigaram a confrontar. Mas eu tinha que ter certeza. Numa noite de quinta-feira chuvosa, caminhei pelo setor de operações pouco antes da meia-noite. Só a equipe de limpeza ainda estava por lá. Mops deslizando silenciosamente. Baldes rolando. O barulho habitual das máquinas tinha parado. Foi então que o vi. Thomas estava ajoelhado no canto, cuidadosamente esfregando uma mancha no piso. Outros geralmente ignoravam. As mangas da camisa branca dele estavam arregaçadas. O cabelo caro estava bagunçado. Os olhos pareciam cansados, mas calmos, focados, tensos. Ele não tinha-me visto. Eu me aproximei. Sr. Martin, eu disse suavemente. Ele se virou assustado. Senhora, ele disse, rapidamente se levantando e limpando as mãos. Você deixou uma mancha. Eu apontei atrás do lixo. Ele olhou para baixo, envergonhado. Eu vou arrumar. Entreguei-lhe a escova do carrinho de utilidades e esperei enquanto ele se abaixava para terminar a tarefa. Perguntei, você ainda acha que eu não sou da sua classe? Ele pausou, então ficou de frente para mim. Não, senhora. Você está muito acima de mim porque eu sou rico. Não, eu disse, com voz firme. Porque eu não construí nada e você construiu tudo. A voz dele tremeu levemente. Eu costumava pensar que dinheiro era a marca da classe, mas agora percebo que é o caráter. Eu observei com atenção. Agora, não havia arrogância, apenas honestidade e arrependimento. O que mudou? Eu perguntei. Ele olhou para o piso limpo, silencioso. Este trabalho, ele disse. Essas pessoas, elas não usam ternos ou falam em palavras da moda, mas aparecem toda noite sem elogios ou poder e fazem o trabalho difícil. E eu nunca tinha percebido isso antes. Achava que estava acima disso. Ele olhou para mim. Eu estava errado. Eu assenti lentamente. Então, disse, me siga. Caminhamos pelo prédio, passando pelas salas de descanso, a estação de despacho, o quadro de logística, e entramos no escritório do CEO. Meu. Fiz um gesto para ele se sentar. Ele olhou ao redor nervoso, claramente inseguro.
Eu só dei uma chance a um funcionário, eu disse. Ele olhou para o meu marido, eu adicionei suavemente. A expressão dele mudou. Ele passou por aqui antes que pudéssemos construir essa empresa juntos. Mas eu prometi a ele uma coisa. Não importa o quanto nos tornássemos grandes, eu nunca esqueceria de onde começamos. Com um mop, uma van, um turno noturno, abri uma gaveta e deslizei um dossiê em direção a ele. Ele hesitou. Que é isso? Uma oferta? Ele abriu o dossiê. Dentro, havia um novo contrato, trainee associado de operações, em tempo integral, com um programa de mentoria de 6 meses sob orientação direta da nossa equipe sénior. Eu não entendo, ele disse. Quer que eu fique? Eu quero que você aprenda. Ele piscou. Depois de tudo que eu disse, eu entrelacei as mãos. Você pediu desculpas com suas ações, não com palavras. Isso importa mais para mim. Ele olhou para baixo, lágrimas surgindo silenciosamente nos olhos. Eu não mereço isso, ele sussurrou. Eu me inclinei para frente. Talvez não. Mas às vezes a vida dá segundas chances, não porque as merecemos, mas porque finalmente estamos prontos para recebê-las. Ele assinou os papéis e começou na semana seguinte. 6 meses se passaram. Thomas manteve a cabeça baixa, trabalhou duro, e virou um ativo silencioso na nossa equipe de operações. Anotou, fez perguntas, se ofereceu para turnos que ninguém queria. Quando houve uma inundação no armazém, ele ficou a noite toda, ajudando a organizar o desvio de emergência. No final do ano, até os gerentes mais céticos mudaram de ideia. Ele não é mais o mesmo homem que entrou aqui. Um deles me disse, e ele não era, mas a maior mudança aconteceu fora do escritório, num sábado. Ana veio visitar. Ela não avisou antes. Só apareceu na minha casa com um sorriso nervoso e uma sacola grande de doces. Eu quis conversar, ela disse. Deixei ela entrar, preparei chá, e esperei. Ela ficou quieta um tempo, encarando a xícara. Thomas me contou tudo. Finalmente, ela disse, o turno do zelador, as reuniões, você sendo o dono. Ela fez uma pausa. No começo, fiquei furiosa. Não com você, com ele. Pelo jeito que ele te tratou, por mentir, por ser um snob, ela suspirou. Mas ele mudou. Eu vejo no jeito que fala, no jeito que escuta. Ele chega em casa cansado, mas orgulhoso, como se finalmente tivesse crescido de verdade. Eu o observei com atenção, e percebi que também tinha mudado, acrescentou ela. Permiti que acreditasse que éramos, de alguma forma, melhores. Que o dinheiro nos tornava superiores. Mas, mãe, eu esqueci de onde vim. Eu esqueci de você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Desculpe. Minha garganta se apertou. Estendi a mão e segurei a dela. Ainda não é tarde. Alguns meses depois, na festa anual de agradecimento da empresa, eu estive no palco, cercada pelos funcionários, suas famílias, e minha equipe. Depois dos discursos e premiações, pausei. Há alguém aqui, eu disse. Que uma vez cometeu um erro. Um erro grande. Julgou alguém pela aparência. Deixou o orgulho cegá-lo. Houve murmúrios, mas, ao invés de expulsá-lo, demos-lhe um mop. E ele pegou aquele mop com dignidade. E, desde então, trabalhou silenciosamente, com suor, silêncio e humildade. Olhei para o lado e encontrei seus olhos. Thomas Martin, por favor, venha à frente. Ele se levantou lentamente, surpreso. A sala aplaudiu suavemente, depois com mais força. Com calor, ele caminhou até o palco, com as mãos trêmulas. Entreguei a ele uma placa de reconhecimento por resiliência, humildade e transformação. Ele sussurrou, obrigado. Eu sorri. Não me agradeça, eu disse no microfone. Agradeça à mulher que te criou. Melhor do que você percebeu. A partir daquele dia, Thomas permaneceu um dos nossos funcionários mais leais. E uma das minhas maiores histórias de sucesso silencioso. Ele nunca voltou à arrogância antiga. Nunca esqueceu do mop, nunca olhou alguém como inferior. Em cada dia das mães, ele foi o primeiro a ligar, porque às vezes a maior vingança é a redenção.